Olá, gente, aqui é o professor André, tudo bem com vocês? Eu fui convidado para responder uma questão sobre a Olimpíada Nacional de Ciências do ano de 2021 e eu vou falar hoje com vocês sobre uma questão que envolve o nível E, que é o terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Vamos para a questão. Essa questão ela tem como tema principal densidade e osmose e também permeiam alguns outros temas aí que podem ser utilizados como base aí para responder essa questão. Como de praxe, a maioria dessas questões de Olimpíadas trazem sempre um pequeno texto, uma situação, uma imagem, uma tabela, uma figura, alguma coisa que pode servir e vai servir de base para a resolução. Então, fiquem sempre atentos a estes detalhes, tá certo? Vamos lá. Talvez, por ser algo único no gênero, o Mar Morto é uma das mais interessantes atrações de Israel e da Jordânia, países que o dividem ao meio. Com 60 km de comprimento por 15 km de largura em sua extensão máxima, tem a aparência de uma lagoa. Seu nome surgiu por volta do século II d.C. Embora tenha uma boa infraestrutura hoteleira, o Mar Morto fica numa região desértica e durante o verão o tempo é insuportavelmente seco. Recomenda-se, inclusive, ficar apenas 15 minutos na água. Então, aqui na figura, repare que existe uma pessoa lendo um livro e ela está sem o uso de boias, sem o uso de absolutamente nada, flutuando na água. Primeiro, por que isso está acontecendo? Justamente por uma propriedade chamada densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume da solução. Então, veja bem, quanto maior a massa de soluto presente dentro da solução, maior vai ser a densidade dessa solução. Por que a pessoa está boiando na água? Porque, com certeza, a densidade da pessoa é muito menor do que a da água. A água do Mar Morto tem tanto sal, a concentração de sais é tão gigante que ela tem uma densidade muito maior e qualquer que seja a pessoa que tente entrar dentro vai ficar boiando. Então, essa é uma análise que nós já podemos fazer antes de ir para o comando da questão. Tranquilo? Vamos lá para o comando que ela realmente quer da gente. Ó. De acordo com a propaganda de uma agência de viagens, os turistas gostam de ficar boiando no Mar Morto, justamente por ter uma densidade menor do que a água do mar. Mas devem ficar por apenas 15 minutos. Esse é o tempo recomendado de permanência dentro da água. Aí a questão vai e manda essa. Qual é a explicação fisiológica para essa recomendação? Ou seja, por que as pessoas precisam ficar no máximo 15 minutos dentro do Mar Morto? Fisiologicamente falando. Galera, vem comigo aqui, ó. Vai aparecer nas alternativas alguns termos, como hipertônico, hipotônico, e nós precisamos entender o que é isso. Para saber direito o que é isso daí, é necessário que a gente compreenda um fenômeno chamado osmose. O que é osmose? Osmose, gente, é um fenômeno que ocorre transferência, passagem de um líquido do meio menos concentrado, para o mais concentrado. Como assim? Mais concentrado. O meio menos concentrado eu posso chamar de hipotônico. É um meio que tem uma concentração baixa, ou seja, tem pouco soluto. E o mais concentrado eu posso chamá-lo de hipertônico, ou seja, é um meio onde você tem uma concentração de soluto muito elevada. Você tem uma quantidade, a relação entre a massa e o volume dali é tão grande que isso faz com que, por exemplo, a pessoa fique boiando lá dentro da água do mar. O Mar Morto tem essa característica, que o volume ali de água tem uma concentração tão grande de sal que torna aquela água ali com uma densidade muito maior do que a de qualquer pessoa que possa entrar nele. Por isso ela fica boiando. Então, fisiologicamente falando, por que é problemático uma pessoa passar mais de 15 minutos dentro da água do Mar Morto? Olha só, dentro do nosso corpo, obviamente, nós temos água, certo? Nossas células, elas são um meio. Considerando quando você compara as nossas células com a água do Mar Morto, elas são um meio menos concentrado ou mais concentrado do que a água do mar? Com certeza, logicamente, acredito que vocês tenham escolhido a opção menos concentrado.
Então, nossas células, quando comparadas com a água do Mar Morto, são pouco concentradas, ou seja, são hipotônicas. E, naturalmente, a osmose vai acontecer. Ou seja, toda a água da nossa célula, por ser um ambiente menos concentrado, vai ser transferida para o meio mais concentrado, que é o meio hipertônico, que é o mar. Resumindo, toda a água da nossa célula, ela vai ser puxada para dentro da água do mar. E nós vamos, com certeza, morrer por uma coisinha chamada desidratação, que parece algo bem assim paradoxo. Como é que eu estou dentro d'água e vou morrer desidratado? Justamente por conta da alta concentração de sais dentro do Mar Morto, que faz com que o meio hipertônico puxe, arranque toda a água do meio hipo, que no caso são as nossas células. Então, mesmo que você saiba nadar, mesmo que você seja um atleta de altíssimo desempenho aí dentro das águas, se você for para o Mar Morto e passar muito tempo, você vai morrer desidratado por conta de um efeito chamado osmose. Toda a água da sua célula vai ser retirada para dentro da água do mar, que é mais concentrada. Então, fisiologicamente, este é o efeito. Quanto mais tempo você passa, mais água vai ser retirada do seu corpo. E pode constatar isso quem toma muito banho de praia, quem vai para regiões onde tem mar, você sai com muita sede. Se você permanecer muito tempo dentro, você já sai com a sensação de sede, porque muita água do seu corpo foi retirada para dentro da água do mar, porque a água do mar sempre é mais concentrada. Então, fisiologicamente, é isso que explica. Então, vamos encontrar essas informações aí nessas alternativas. Ó, letra A. As águas do Mar Morto são hipertônicas, ou seja, são muito concentradas? Correto. Em relação ao corpo humano, corretíssimo. Quando compara a água do mar com o corpo humano, com certeza é muito mais hipertônica em relação ao corpo humano, devido à sua elevada concentração de sais, podendo causar desidratação. Com certeza, perfeitamente adequada. É exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. O fato da água ser extremamente salgada, ter um volume muito grande de sal, ela se torna um meio hipertônico, ou seja, muito mais concentrado do que o nosso corpo. E por essa razão, toda a água do nosso corpo vai ser arrancada, entre aspas, vai ser canalizada para dentro do mar, e isso faz com que a gente adquira aí uma desidratação e pode nos causar aí a morte. Então, nós já temos como resposta a letra A. Mas, letra B, vamos continuar aqui para fazer uma análise das demais. Ó. Ano após ano, as águas do mar estão diminuindo o seu volume, tornando hipotônico. Gente, só mesmo que a água do Mar Morto diminua, o meio não vai ficar hipotônico. Por quê? Porque a concentração de sais ela não foi retirada. O sal não foi tirado. Quem está saindo é a água. Então vai ficar mais concentrada ainda, porque você vai ter menos água e a mesma quantidade de sal. Cada gota de água que vai saindo, você vai aumentando ainda mais a concentração. Diminuiria a concentração, ficaria hipotônico se eu tirasse o sal e não a água. Tranquilo? Então não vai ficar hipotônico, ficaria mais hipertônico ainda. O Mar Morto é hipotônico em relação ao corpo humano. Não preciso nem continuar a ler isso aqui. Ó. O mar é muito mais hipertônico, muito mais concentrado. Inchaços e edemas são causados em uma permanência longa nas águas do Mar Morto, que possuem elevadas concentrações de sais minerais e são hipertônicas em relação. Essa parte, depois da vírgula, que está toda corretinha. Possui elevadas concentrações de sais e são hipertônicas em relação ao corpo. Mas o que faz com que essa alternativa seja errada é isso aqui. Ó. Não são inchaços e edemas, e sim uma desidratação. Fisiologicamente falando, é uma desidratação que acontece aí por osmose. Então, incorreto o item. Letra E. A elevada concentração de vários tipos diferentes de sais minerais em suas águas pode causar uma reação anafilática em pessoas de maior sensibilidade. Nada a ver. Não são reações anafiláticas e sim desidratação, conforme já mencionado aí no item A. Tranquilo? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Esse tipo de questão é muito comum nas Olimpíadas. Foquem na leitura atenta, prestem atenção nas imagens que vocês vão dar um show aí. Valeu, gente. Até logo. Tchau, tchau.